O Pato, a Morte e a Tulipa. Escrito e ilustrado por Wolf Ergro. Fazia tempo que o Pato tinha aquela sensação. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Legal que você finalmente percebeu, disse a Morte. Eu sou a Morte. O Pato tomou um susto e não era para menos. Agora você veio me buscar. É isso? Estou sempre por perto desde que você nasceu. Por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas? Grasnou o Pato. É, caso te aconteça alguma coisa. Uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. E sua tarefa agora é cuidar disso? Quem cuida do acidente é a própria vida, e também da gripe e de todas as outras coisas que acontecem com vocês, patos. Eu só digo raposa. O pato não queria nem pensar nisso. Teve até um arrepio, ficou feito frango depenado. A Morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, sem levar em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Era disso que a Morte estava com medo. Depois de um tempo, a Morte foi obrigada a admitir que sua paixão por mergulho tinha limites. Você me desculpe, ela disse, mas para mim chega, estou ensopada. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais tinha feito a ela uma proposta parecida. No dia seguinte, bem cedinho, o pato foi o primeiro a acordar. Eu não morri, pensou consigo mesmo, e cutucou a Morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A Morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto, então eu não teria podido dormir tanto, bocejou a Morte. Isso não foi nem um pouco simpático, na opinião do pato. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não dizer mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem, olhando a terra lá embaixo. É bem possível, disse a Morte. Afinal, asas você já tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra, lá no fundo, tem um inferno onde a gente é assado se não tiver sido um bom pato. Cada coisa que vocês patos imaginam, mas quem sabe? Então você também não sabe, grasnou o pato. A Morte apenas olhou para ele. O que vamos fazer hoje? Perguntou a Morte bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem divertida. A Morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima, dava para ver o lago, tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. A Morte, às vezes, podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos, não para você. Tem certeza disso? Perguntou o pato admirado. Certeza absoluta, respondeu a Morte. Menos mal, assim não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto, disse a Morte. Falar sobre a Morte era fácil para ela. Vamos descer, sugeriu o pato depois de uns instantes.
A gente tem cada pensamento esquisito em cima das árvores. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Passavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam um pouco. Quando um vento mais gelado soprou pelas suas penas, o pato teve um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse uma noite. Não quer me esquentar um pouquinho? Uma neve fina flutuava no ar. Algo tinha acontecido. A morte olhava para o pato. Ele não respirava mais. Estava deitado, perfeitamente quieto. A morte alisou algumas penas que estavam levemente arrepiadas e carregou o pato até o grande rio. Ali o pôs com cuidado na água e lhe deu um suave empurrãozinho. Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando o perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida.